Graça e paz, queridos. Queridos, quero trazer uma palavra de Deus em cima de um estudo que eu estou fazendo a respeito de vitória financeira e provisão de Deus no tempo da escassez financeira. Eu quero usar a palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 10 ao 12, que está escrito assim: Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluias! O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. A aliança que Deus fez com os que são da fé em Jesus Cristo, lá no passado, com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, foi selada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário e confirmado no texto que eu trouxe agora em 2 Coríntios, do capítulo 9 ao versículo 10 e 12, que diz, eu ressalto, vocês serão enriquecidos de todas as formas, o que transbordará em muitas expressões de gratidão a Deus. As palavras supre e suprirá do vocábulo grego significa que Deus provê abundantemente a semente e o pão, e além disso, Deus promete multiplicar a semente, não o pão. A semente trará o pão, nos dará o pão, mas o que é multiplicado é a semente. A semente é aquilo que plantamos, não o que comemos. É Deus a origem do pão para comer. A fonte da semente usada pelo semeador é Deus. Em Oséias, capítulo 10, versículo 12 e 13, deixa eu achar aqui, Oséias, capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim, semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado. Pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Aleluias. Oséias 10, 12, 13 diz que devemos semear, o que devemos semear e em quem devemos confiar. Aleluias. O versículo 13 diz assim, mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. Glórias a Deus. Então Oséias diz que o que nós devemos semear, e em quem nós devemos confiar. Isaías capítulo 55, olha o que nos diz Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Glórias a Deus. Então, Isaías capítulo 55, do versículo 10 ao 11, afirma que aquilo que Deus fala ou promete se cumprirá. Deus nos fornece o alimento para comermos e nos fortalecemos para que a gente possa trabalhar arduamente. E Deus nos fornece os recursos para investirmos e prosperarmos. Queridos, Deus controla todos esses fatores.
Tá? O único poder que temos em nossas mãos é o semear. Semear aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, os recursos que Deus nos deu. Nós lemos e entendemos que é Deus que nos dá o pão para comer e a semente para semear. Então, o único poder que nós temos em nossas mãos é semear aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. O fornecer o pão e semente e o multiplicar a semente está no controle de Deus. Ele garante a colheita e o multiplicar o que semeamos. Pois o solo fértil, a luz do sol e a água, somente a providência divina pode prover. As condições próprias para a colheita estão nas mãos de Deus. Não se preocupe com o custo da semente, não com o quanto trabalho terás que investir na empreitada. Devemos semear com abundância se quisermos que Deus nos dê uma safra farta. Cada semente, queridos, possui a capacidade de reproduzir-se e multiplicar-se em dezenas ou centenas de outras sementes. Jamais colheremos a mesma quantidade de sementes que jogamos no solo. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, em relação a Isaac, e que também fala em relação a Abraão, e fala também em relação a Jacó, os nossos patriarcas. Gênesis capítulo 26 diz assim, ó, que Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuiu tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E esse era um tempo em que havia fome na terra onde estava Isaac. Eu falei sobre um ciclo num vídeo anterior a respeito de um ciclo de lutas, um ciclo de escassez de alimento, um ciclo de aprendizado e um ciclo de vitória. E aqui a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 26, 2, fala a respeito da bênção do Senhor sobre a vida de Isaac. Ele colheu a 100 por cada sementinha que ele jogou na terra. Queridos, selecionemos as melhores sementes que Deus tem colocado nas nossas mãos para usá-las no plantio, porque a colheita é certa. Tá? Não escolha sementes estragadas para semear, se é que queremos garantir outra boa colheita, que suprirá todas as nossas necessidades e dará um acréscimo na quantidade de outras sementes para que nós possamos continuar semeando. Anote o quanto tem semeado. Coloca num caderninho, numa agenda, o quanto tu tem semeado na obra do Senhor, na vida de pessoas. Anote o quanto tem semeado, tá? E vejas o retorno que Deus te dará. Anote isto. Anote toda a semente que tu tem jogado lá no local onde tu congrega, com oferta, com dízimos. Anota tudo aquilo que tu tem semeado na vida de outras pessoas, que Deus tem te mostrado, pessoas que estão passando por necessidade, e Deus tem te mostrado para te semear na vida delas os recursos que Deus tem te dado. E vejas o retorno, a quantidade de sementes que Deus vai te dar nessa semeadura. Amém? Queridos, na minha vida, o inimigo tem atacado as minhas finanças há alguns anos. Eu parei para pensar e ver esse ciclo que tem acontecido na minha vida. Claro que dentro desse ciclo Deus tem feito milagres, né? Nesse tempo eu ganhei uma blazer, toda ela foi me dada de uma forma gratuita, de papel passado. Uma semana depois ela queimou e eu não pude mais usar a blazer. Alguns anos depois, a mesma pessoa que me deu uma blazer que tinha semeado na minha vida, esta pessoa me ajudou a comprar um carro 0 quilômetro, me dando 20 mil reais para mim poder dar de entrada na compra desse carro.
Tá? E esta ferramenta de trabalho que eu comprei com a bênção de Deus, com a ajuda de um provedor, de um semeador, tá? O inimigo fez com que eu batesse com o carro, eu bati com o carro, com a minha ferramenta de trabalho, e o carro está parado ali, para mim não poder parar de trabalhar e honrar meus compromissos, eu estou alugando um outro carro para mim poder continuar trabalhando. Então o inimigo tem atacado as minhas finanças há alguns anos. Há um ciclo repetitivo de ataques. Eu já vinha com contas atrasadas, eu já vinha com alimento escasso, tá? E por fim, como eu falei, aí houve a destruição da ferramenta do meu trabalho, o meu carro. Eu destruí a frente do meu carro quando eu bati com ele. E o carro está parado aqui no pátio e eu não tenho recursos para mim poder consertar ele no momento. Mas eu creio que Deus vai me enviar os recursos para mim. Tá? Gênesis capítulo 26, versículo 15, diz assim, ó, que quando Deus começou a abençoar Isaac, e Isaac começou a lutar pela sua sobrevivência, a trabalhar arduamente para que ele pudesse ter água para os seus animais, para os seus servos, para a sua família, e ter também ali água para a sua lavoura, onde Deus abençoou ele 100 vezes mais cada semente que ele semeava. A Bíblia mostra em Gênesis capítulo 26, no versículo 15, que os filisteus invejaram ele, e estes filisteus taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então é um ciclo em que o inimigo vem atacar nossas finanças. Eles atacaram as finanças de Abraão e estavam atacando agora as finanças de Isaac, e vão atacar as minhas finanças e as finanças de todos aqueles que são filhos de Abraão pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todos que creem em Jesus são filhos de Abraão. E as promessas que Deus prometeu a Abraão alcançam a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E isso quer dizer que nós somos alvos das bênçãos, das promessas de Deus, mas também somos alvos do ataque do inimigo, da inveja de Satanás sobre as nossas vidas. Né? E no versículo 18 ao 22 diz assim, ó... Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Deus começou a abençoar o trabalho árduo deles. Deus começou a abençoar a semeadura deles. Aonde eles reabriam o poço, aonde eles cavavam, Deus abençoava eles com o que eles achavam veios de água. E os servos de Isaac cavaram no vale no vale de Gerar, descobrindo o veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. E o versículo 22 diz que Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Aleluia! Então, vamos semear, vamos lutar pela nossa sobrevivência, vamos trabalhar arduamente, vamos semear aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, e a promessa é certa, Deus vai nos abençoar. Eu decidi reagir, querido. Eu decidi reagir a todo esse ciclo de ataque, de luta, de escassez de alimento, de dificuldade de honrar meus compromissos financeiros, de prover o sustento para minha família. Eu decidi reagir. E como que eu decidi reagir? Eu entendi que se o inimigo quer me desanimar, porque se Deus não me fortalecesse, eu já estaria desanimado.
Se Deus não me desse um pão que me desse forças para continuar trabalhando, eu já estaria deprimido. Ah? Se o inimigo quer cortar todas as minhas condições psicológicas, fisiológicas, de lutar, de trabalhar, de continuar insistindo em trabalhar, em acreditar no Senhor, se o inimigo quer cortar todas as minhas condições financeiras, então eu decidi ajudar ele. Eu digo, bom, tu tá atacando as minhas finanças já faz alguns anos. Tu quer me destruir financeiramente. Então a questão é o dinheiro. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi ajudá-lo. Eu decidi começar a dizimar e a ofertar muito mais do que eu ofertava e dizimava. Ah? O pouco de recursos financeiros que ainda me restam, eu decidi semear 10% do bruto. Antes eu dava 10% do líquido. E agora eu comecei eu decidi a dizimar 10% do bruto. Não porque o pastor da minha igreja usa uma retórica em relação a palavras de dízimos e oferta, trabalhando nessas questões. Não, é algo que Deus colocou no meu coração. Deus coloca algo no nosso coração em relação de como nós devemos lutar. E Deus colocou no meu coração fazer isso. Eu decidi aumentar o meu dízimo e a minha oferta. Eu decidi começar a dar 10% daquilo que eu ganho, do bruto. Eu aumentei 1/5. Eu estou dando 1/5 a mais daquilo que eu dava antes, do que eu semeava antes. Aleluias. Se é para mim ser derrotado por falta de dinheiro, então eu decidi ajudar o diabo. Se é questão de dinheiro, eu vou então abrir mão, eu vou dar mais dinheiro ainda, eu vou semear mais dinheiro ainda, não vou me preocupar com as minhas contas, a hora que der eu vou pagar, atrasado ou não, eu negocio depois, eu vou arrumar o meu carro a hora que Deus achar que eu tenho que arrumar, tá? Eu vou continuar trabalhando e aquilo que eu receber do meu trabalho, eu vou aumentar 1/5 daquilo que eu dava antes. Ao invés de dar 10% do líquido, eu estou dando 10% do bruto. Aleluia! E na primeira semana que eu decidi fazer isso, sabe o que aconteceu? Retornou para mim, em venda dos meus livros digitais, quase 1%. Quase 1 por 1 do valor que da primeira semana que eu dizimei do bruto. Faltou R$6 para que aquilo que eu dizimei na semana retornou já na outra semana para mim em vendas de livros digitais. Deus levantou o meu pastor para me ajudar na venda dos meus livros digitais, adquiriu o arquivo para poder compartilhar com algumas pessoas, e o valor que ele me repassou para mim, só faltou R$6 para me devolver 1 por 1 do que eu semeei nos 10% bruto do que eu dizimei na semana passada. Amados, semeie durante a escassez financeira de acordo com as promessas de Deus. Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó: eu estarei com você e o abençoarei. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra, judeus e gentios, nós em Cristo Jesus somos filhos dos patriarcas e estamos debaixo da mesma promessa. A companhia, Deus está conosco e vai nos abençoar, assim como abençoou a eles. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 26, do versículo 3 ou 4, se você quiser conferir. E no 2 Coríntios 9, 10 e 11, que eu li no início e eu quero encerrar, eu repito: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que Deus te ajude
a semear com fartura no tempo da escassez financeira, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.